Shalom Adonai, boa tarde a todos. Um forte abraço para você. Que nessa tarde o mal não nos apanhará de surpresa e o nosso lar não será atingido pelas destruição. Adonai, tu és o nosso pastor e porque é meu pastor, nada mesmo me faltará. Tu me honra mesmo onde fui envergonhada. O Senhor habitará todos os dias na minha vida. Eu creio tanto em ti e a fé que só das palavras proféticas minhas, da tua palavra, em nome de Yeshua, que tudo foi falado e acompanhará todos os dias da minha vida. Que o eterno Adonai ilumine os nossos passos, nossa vida, nossa família, de todos e tudo que nos pertence. Glória a Deus, a oração, principalmente desde agora e para todo sempre. Colocamos Adonai, o Santo e Eterno, em nossas vidas, todos os dias da nossa vida. Que o nome de Deus Eterno seja glorificado e em nome do seu Filho, Yeshua e Amashia. Deus é soberano, Deus é maravilhoso, Deus é fiel e Deus ele tem um propósito para todos nós. Então, nessa tarde, você que está aí, que você possa glorificar o nome do Senhor, adorá-lo por todas as coisas que ele tem feito, todas as coisas que ele tem prometido e todas as coisas que eu tenho certeza que ele vai fazer no tempo certo, na hora certa. O tempo de Deus é chegado. Amém? Nada é por acaso e Deus não faz nada fora do seu tempo. Tudo tem um propósito para Deus fazer na nossa vida. Deus é aquele que tira toda a astúcia diabólica maligna do inimigo. Deus desfaz barreiramento. Deus desfaz circulação negativa. E Deus pode chegar aonde você não chega. Deus pode interferir aonde você não interfere. Deus coloca a mão potente e poderosa dele para nos ajudar nessa tarde de hoje. Amém? A palavra do Senhor diz em Salmo 92, versículo 10. Mas quanto a mim, ó Senhor, me dá força de um boi selvagem e derrama bênçãos sempre novas sobre mim. Senhor, dá-me a força de um boi selvagem. Derrama bênção sempre densa, nova sobre a nossa vida. Desamarra nossos caminhos. Desbloqueia nossa mente, desbloqueia nosso entendimento. Abre nesta tarde nosso entendimento para podermos entender e compreender a tua palavra que é viva e eficaz. Nessa tarde Deus quer nos abençoar. Eu sinto a janela do céu aberta. Deus tem uma caneta na mão para assinar a vitória nessa tarde. Então nós estamos aqui porque cremos, porque como é feliz o homem a quem Deus corrige e ensina a sua lei. Deus é bom todo o tempo e Deus é maravilhoso e Deus sempre está atento às nossas orações. Deus ele não faz vista grossa, Deus ele não faz bico, Deus não vira as costas, Deus ele tem a hora, Deus tem o tempo, Deus tem o momento dele fazer o que lhe apraz. Irmão, nada é no nosso tempo. Nada é fora do tempo. Tudo acontece na hora certa, no momento certo e no dia certo, ok? O que precisamos é estar nesse local, nesse dia, nesta hora, exatamente ali que Deus vai descer o anjo para nos abençoar. Deus ele quer fazer coisas grandes, só que ele não tem encontrado espaço, não tem encontrado um povo grato, não tem encontrado um povo que esteja disponível, um povo que esteja dizendo, eis-me aqui, envia a mim. Senhor, eu preciso que o Senhor cumpra a sua palavra, me orienta, me ensina, me dê capacidade, me dê entendimento. E ali a gente o dia todo vai falando com Deus, conversando com Deus, chamando a existência de Deus, declarando palavra de vitória através da nossa boca, porque a palavra de Deus diz, ela é sempre confirmada em João 15:7, se vós estiverdes em mim
e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo que quiserem e vos será feito. Então, se a palavra de Yeshua está em nós, se a palavra do Eterno está em nós não podemos temer o que o inimigo pode tentar fazer contra as nossas vidas. Hoje, eu li uma palavra, eu vou ver se eu encontro uma palavra de Deus. Eu marquei aqui, está escrito em 1 Crônicas 22. Quando Davi disse então, bem aqui no terreiro de debulhar trigo de Aruna. Davi, ele projetava fazer um templo para Deus, né? Mas Deus chamou Davi e disse, Davi, você não pode construir esse templo, porque você foi um homem de guerra e através das suas mãos foi derramado muito sangue. Então, Davi era um guerreiro, Davi era um homem segundo o coração de Deus, Davi era um homem que estava submisso, orava constante, falava com Deus de manhã, de tarde, de noite. Quando Deus disse, Davi, você não pode, o seu filho, eu vou te dar um filho, a qual ele vai ser quem vai construir o meu templo. Eu serei com ele, né? Aí Davi disse para o filho dele, agora meu filho, que o Senhor seja com você, para que você possa construir o templo do Senhor, seu Deus, como ele disse a seu respeito. Que o Senhor te dê, que dê a você sabedoria, entendimento para seguir. A lei do Senhor é o seu Deus. Quando ele fizer de você o rei de Israel, ele ainda não era rei. Pois se você obedecer com todo cuidado as regras e as leis que o Senhor deu a Israel por meio de Moisés, você prosperará. Viu aqui? Quer dizer, ele ainda não tinha, o filho dele ainda não era rei. Mas já havia uma promessa de se cumprir através do filho de Davi, Salomão. Mas Davi não tinha outros e outros filhos? Claro que teve. Teve vários filhos, e filhos que invejou o trono de Davi, filhos que queriam matar Davi, filhos que odiou Davi, muitas guerras entre as famílias. Mas Deus deu um filho a Davi. E esse filho assumiu o trono no lugar de Davi. Então foi um homem que no reinado deste homem houve paz. Ele governou com entendimento e sabedoria. Salomão estava orando e Deus disse, Salomão, o que você me pediu eu vou te dar. Senhor, eu quero inteligência, sabedoria para poder governar o teu povo. Então ali Deus não só deu sabedoria, entendimento, mas deu riqueza a Salomão. Então Davi disse essa palavra aqui, seja forte e corajoso, não tenha medo nem desanime. Essa foi a mesma palavra que foi dita a Josué. Não temas, seja forte e corajoso, não tenha medo nem desanime. Então nós vemos que a palavra do Senhor, ela se renova de geração em geração. Deus disse para Josué, não temas, seja forte e corajoso. Então, nessa tarde, Deus fala para mim e fala para você. Não temas, sejamos fortes e corajosos. Seguimos em frente, cabeça erguida, porque Deus, ele tem grandes coisas para fazer por nós. Deus, ele tem palácio para abrir as portas para que a gente possa entrar para dentro do palácio. Deus tem mesa preparada para que a gente sente para comer na mesa de reis. Deus tem princípio de governadores e governantes em nossa vida. Deus, ele quer acabar com a pobreza, a miséria, o fracasso, a derrota, o desemprego na nossa vida. Mas nós temos que fazer aqui, como Davi disse para o seu filho. Agora, pois, meu filho, que o Senhor seja com você, para que você possa construir o templo do Senhor. Mas que o Senhor te dê sabedoria e entendimento para você seguir. Então, a gente, para seguir, a gente precisa de quê? De entendimento e de sabedoria, né? Que a gente possamos obedecer às leis do Senhor, o nosso Deus, quando Ele disser, quando Ele fizer de você o rei de Israel,
Pois se você obedecer com todo cuidado às regras da lei que o Senhor deu a Israel por meio de Moisés, você prosperará. Então a gente, irmão, a gente só prospera na nossa vida quando a gente segue as regras do Senhor. Quando a gente obedece às regras do Senhor. A gente não pode passar os limites da palavra de Deus. Entendeu? Não é que nós sejamos perfeitos. Não é que nós sejamos dizer, sou santo. Não, santo não mora na terra. Nós estamos aqui ainda porque ainda somos imperfeitos, hein, irmão? Mas se a gente seguir a palavra e pedindo sabedoria a Deus, a gente vai conseguir obter as coisas positivas ao nosso respeito. Mas se a gente continuar teimando, desobedecendo, duvidando, desacreditando que essa palavra aqui é a fonte da água viva, Jesus disse para aquela mulher que estava ali na fonte para pegar água para beber. Jesus disse, pode me dar um pouco dessa água? Ela disse, Senhor, o poço é fundo, não consigo tirar. Mas Jesus disse para aquela mulher, se tu beber desta água, tu voltará a ter sede. Mas se tu beber da água que eu te der, tu nunca mais terás sede. Quer dizer, se a gente bebe de uma água normal, a gente tem sede todos os dias. Mas se a gente bebe da água do Espírito, a gente nunca mais vai voltar a ter sede. A gente está sempre satisfeito, estamos sempre contente, estamos sempre glorificando a Deus, mesmo que estejamos com dificuldade, com problema, surge um problema daqui, surge um problema dali, mas a gente está sempre acreditando, crendo que a última palavra vem de Deus. Não adianta o homem dar uma sentença, porque a sentença vem de Deus. Entendeu? Então, nessa tarde, você não ficará assustada com a peste que se espalha sorrateira nas trevas, nem da praga que desvassa o meu dia. Nós não vamos ficar assustados. Por quê? Porque nós somos felizes, nós somos regados, nós somos enxertados, nós somos abençoados e prósperos em Cristo Jesus. Então, a palavra de Deus disse que se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, tudo o que quiseres, ele não está dizendo aqui uma só, tudo que você quiser, tudo que nós quiserdes, será feito. Então, que Deus nessa tarde te abençoe, te guarde, te proteja da cabeça à planta dos pés. Que o Senhor possa tirar esse sentimento de derrota, esse sentimento de doença, esse sentimento de fraqueza, esse sentimento de destruição, esse sentimento de perca, esse sentimento que não vai dar certo. Nós neutralizamos esses pensamentos ao contrário. Nós chamamos a existência nessa tarde de vitória, porque a palavra do Senhor diz que nós somos capazes de transformar deserto em manancial de água. Então, nessa tarde, nós transformamos os nossos desertos, as nossas dificuldades, os nossos problemas, as doenças que estão assolando o mundo, as doenças imundas, problemas que estão surgindo cada dia mais nas nações, nas cidades, nos povoados, na população. Papai querido, eterno que está no céu, nós rogamos que nessa tarde, se o Senhor não tivesse ao nosso lado, nós já teríamos perecido. Então, nessa tarde, nós rogamos ao Senhor que leve toda dor, todo sofrimento, toda tristeza, toda angústia, toda perca, todo sentimento, está repreendido, todo sentimento de rejeição, todo sentimento negativo que está sobre a sua vida, todo sentimento que nada deu certo, todo sentimento que nada vai dar certo. Pense positivo, seja firme, seja constante, seja resiliente, acredite e crê que Deus é poderoso, é capaz de mudar seu deserto, fazer chover na sua terra seca, que nesse exato momento o Senhor traga nas suas mãos a vitória, porque agindo Deus, quem impedirá? E se Deus é por nós, quem será contra nós? Que toda dificuldade que você estiver enfrentando,
Que toda dificuldade que você estiver enfrentando, seja nesse exato momento, você ganhe força, você ganhe a força de um boi selvagem, para que você possa ter força, coragem, determinação, para você continuar nessa caminhada. Então, que o Senhor nessa tarde envie o anjo, envie o anjo até você, para quebrar o ciclo de maldição, para quebrar o ciclo de palavras pesadas que foram lançadas sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu emprego, sobre as suas finanças. Que todo esse ciclo de maldição seja quebrado agora, do santo lugar do Altíssimo, que todo ciclo de maldição, de palavras que foram lançadas sobre a sua gestação, quando você estava sendo gerado, quando você estava sendo abençoado no ventre da sua mãe, palavras que foram lançadas, palavras que foram adquiridas, que foram ouvidas, palavras que trouxe rejeição na sua vida, eu quebro, anulo todo ciclo vicioso nessa tarde de relembrar passado, de viver do passado, de viver cambaleando, de viver pensando em que a sua causa, seu problema não tem solução. Então, nessa tarde, o Deus Jeová Jireh apareça para te ajudar, te abençoar e te fazer você crescer e você fluir e você ter prosperidade na sua vida. Que você ordene nessa tarde que o deserto na sua vida cesse hoje, que você ordene agora que toda palavra ao contrário na sua vida não terá força, não terá poder de continuar prevalecendo no seu caminho. Olha, o Deus que é nosso escudo, trate com bondade o seu ungido. O Deus que é o nosso escudo, trate com bondade nessa tarde a cada um de nós, nos ensinando, nos orientando. Porque o Senhor, o Deus dos exércitos, onde existe alguém tão forte e poderoso como o Senhor, em todas as coisas, o Senhor é fiel. O Senhor domina o mar quando ele está revolto. O Senhor acalma as grandes ondas com a sua voz. O Senhor quebrou o Egito em pedaços. Com seu grande poder feriu mortalmente os seus inimigos e todos eles fugiram. O Senhor vai fazer todos os nossos inimigos fugirem. O Senhor vai fazer toda a guerra contra as nossas almas cessar. Toda alma que está abatida, que está triste, que está em solidão, que está em deserto, que está se sentindo no abandono, que está se sentindo rejeitada, que está se sentindo perdida, que está no deserto, eu ordeno agora que a palavra do Senhor traga vida sobre o seu corpo, vida sobre os seus ossos, vida sobre a sua pele, vida sobre o seu cabelo, vida sobre os seus olhos, seus ouvidos e todos os órgãos que foi criado, que foi gerado, seja agora abençoado, que você ganhe vida e nunca mais você desista de prosseguir. Ele nunca será apanhado de surpresa. Nós nunca seremos apanhados de surpresa pelos nossos inimigos. Nunca seremos derrotados pelos perversos. Nunca seremos apanhados de surpresa e nunca seremos derrotados pelos nossos adversários. Que tudo que está oculto, camuflado, persistindo em nos atingir, cancelamos as ordens infernais agora, cancelamos os ditos, eruditos, maldito, maligno, satânico, perverso, destruidor, caluniador, língua peçonhenta, língua fraudulenta, maldita, veneno de áspide, debaixo de língua, cancelamos e anulamos e neutralizamos agora. Visita esses lares, Espírito Santo, traga paz sobre os muros de cada família, de cada ser, visitando o Senhor Deus nesse exato momento. Que o Deus de Jacó, o Deus de Isaac e de Abraão, o Deus que operou através de mulheres no passado, usando Débora para cessar uma guerra que havia se levantado contra o povo de Israel. Papai, que toda guerra que estivesse levantando contra nosso povo, contra a nossa casa, nossa família, cesse agora. Seja em tribunal, seja no tribunal do homem, seja no tribunal de Deus. Nós cancelamos e ordenamos agora que toda atuação de destruição não vai prevalecer. Senhor, se levante como juiz, como advogado, como jurista, como intercessor, como defensor e nos ajude. Em nome de Cristo, nós abençoamos a nossa vida, nossa casa, nossa família, porque o Senhor é o nosso refúgio para sempre, de geração em geração. Para o Senhor, 1000 anos são como um dia,
de ontem, que já se foi, uma noite de sono. Para Deus, para o Senhor, 1000 anos são como um dia de ontem. 1000 anos são como um dia de ontem que já passou, que já se foi, como uma noite de sono. 1000 anos para Deus pode se tornar num dia, pode se tornar numa noite, que você toma a noite de um sono. No dia seguinte você está com a vitória nas suas mãos. Deus bate a sua porta e Deus traz resposta para você. Quem te humilhou, quem te apredejou, quem te caluniou, quem te desejou mal, nesta tarde Deus está retrocedendo esse mal e está trazendo vitória para você. Tome posse do seu milagre, viva o seu milagre, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Sejamos gratos a Deus, esperamos em Deus. Como disse Davi para o seu filho, seja forte e corajoso. Não tenha medo e não desista. Não tenha medo e não desista. Seja forte e corajoso. Em frente. Tá com medo? Faça com medo. Deus é contigo e vai assinar esse decreto em teu favor nessa tarde. Amém? Deus abençoe a todos. Fica na paz.